Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Silvio Melchior, você está no canal Silvio Melchior Crochê. Muito prazer, já convido você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostar do tutorial, deixe o seu like, o seu joinha é muito importante aqui para o desenvolvimento do nosso canal, ok? Então seja bem-vindo, não esqueça de tocar ali no sininho para que você receba as próximas notificações. Cada vez que eu lançar um vídeo, você vai ser notificado desse novo passo a passo, ok? Agora o canal Silvio Melchior Crochê está trabalhando com a linha de produtos do barbante Cianorte. Este barbante eu testei e aprovei. Ele é um barbante macio na dose certa. O que eu quero dizer com isso? O barbante Cianorte, ele tem uma preocupação com o bem-estar do artesão. Por isso eu testei e aprovei. Pessoal, é muito nota 10. Você tem que testar. Se você ainda não conhece os produtos da linha de barbante Cianorte, vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar aqui na descrição o contato para que você converse com os nossos representantes, ok? Para esse passo a passo eu usei o barbante Supercone, barbante Cianorte, na cor cru. Este aqui como exemplar é o alvejado. Gente, é macio, muito legal, ok? Então, o passo a passo de hoje é uma releitura do tapete coqueiro. Por isso eu coloquei centro de mesa coqueiro plus, que eu dei uma modificadinha ali no meio do centro para ficar com um charme mais especial e a nossa cara. E você com certeza vai arrancar elogios aí na sua casa. Então, você quer ter essa peça? Acompanhe o passo a passo. Vamos agora para a lista de materiais. Ok? Então vamos lá, agora com a parceria, juntamente com os barbantes Cianorte. Um abraço para você e um bom passo a passo, estejam todos com Deus. Vamos para o passo a passo. Esta videoaula toda especial é uma releitura do tapete coqueiro. Eu dei uma incrementada, né? E criei o centro de mesa coqueiro plus. Para essa peça eu gastei apenas 945 gramas do barbante número 6. Vou utilizar a agulha para crochê número 3,5, alguns marcadores e tesoura. Este centro de mesa, para o meu ponto, ficou medindo 1,6 m. De acordo com a sua vontade, você pode fazer menor ou maior de acordo com o seu desejo, ok? Então vamos ao passo a passo. Vamos dar início ao nosso passo a passo dessa linda peça? Então vamos lá. Com o barbante número 6 Cianorte e agulha para crochê número 3,5, eu vou iniciar a nossa peça levantando aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou levantar o ponto de união aqui na primeira corrente que eu levantei. Laço a agulha e levanto um ponto baixíssimo. Ok? Feito isso, vou levantar 3 correntes. 1, 2, 3 correntes para a primeira carreira da nossa peça. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vou levantar dentro deste mesmo anel mais 19 pontos altos, totalizando 20 pontos. Então vamos lá. Laço a agulha, venho aqui dentro do anel, levanto o primeiro ponto alto. Laço dentro do anel, mais um ponto alto e vou seguir assim até atingir 19 pontos altos, contando com as 3 correntes, 20 pontos. Então vamos lá. Contando com as 3 correntes iniciais, eu já tenho ao todo aqui 17 pontos. Vou fazer o 18. Quando chegar aqui, se não estiver cabendo, você pode puxar um pouquinho assim para abrir espaço para os próximos pontos, ok? 19. E 20 pontos, contando com as 3 correntes iniciais, ok? Vou fazer a união com ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, laço a agulha e levanto o ponto baixíssimo. Feito isso, vou levantar 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no mesmo ponto que eu levantei as 3 correntes, levanto mais um ponto alto. Laço a agulha, no ponto seguinte, levanto 2 pontos altos. No ponto de base seguinte. No ponto de base seguinte,
Laço agulha no próximo ponto de base, mais 2 pontos altos. E assim será a nossa segunda carreira. 2 pontos altos sobre cada ponto alto de base. Então nós iniciamos com 20 pontos altos, vamos finalizar a segunda carreira com 40 pontos altos. Então vamos lá. Bom, já estou finalizando a carreira aqui com o último ponto alto. E vou unir com ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente. Ok? Observem aí que ele ficou um pouco ondulado, ok? Essa ondulação, ou embabado ou embabadado, vai prosseguir até antes da carreira das pipocas, ok? Então, se o seu estiver ficando bastante ondulado, não se preocupe, confie, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Combinado? Então vamos lá. Agora, para a terceira carreira, eu vou levantar 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço agulha, sem pular ponto de base, no próximo ponto, vou levantar um ponto alto. A seguir, uma corrente de espaço, laço agulha, vou para o próximo ponto de base e levanto mais um ponto alto. Ok? Então, esta terceira carreira será um ponto alto, uma corrente de espaço, laço agulha, no ponto alto seguinte de base, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, no próximo ponto de base. Ok? Ficando dessa forma. Então vamos lá. Já estou finalizando aqui a terceira carreira. Uma corrente, e aqui eu tenho 1, 2, 3 correntes. Vou introduzir a agulha na terceira corrente e levantar um ponto baixíssimo, ok? Observem como está bastante ondulado. Repetindo, não se preocupe, é desta forma mesmo, ok? Então nós temos aqui 1, 2, 3. Para a quarta carreira, eu vou repetir essa terceira carreira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 correntes. Laço agulha. No próximo ponto alto de base, vou introduzir a agulha e levantar ponto alto. Uma corrente de espaço. Na base eu tenho um espaço de uma corrente, vou para o ponto alto e levanto ponto alto sobre ponto alto, ok? Uma corrente de espaço, na base pulo uma corrente, vou para o ponto alto e levanto o ponto alto, ok? Basta repetir seguindo dessa mesma forma por toda a circunferência. Então vamos lá. Estou finalizando aqui a quarta carreira. Vou unir com ponto baixíssimo na terceira corrente, 1, 2, 3 do início. Levanto o ponto baixíssimo. Agora para a quinta carreira, vou levantar 1, 2, 3 correntes. Laço agulha. Nesse espaço de uma corrente, levanto um ponto alto. Laço agulha. No ponto alto de base, levanto um ponto alto. Laço agulha. No próximo espaço de uma corrente, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui no espaço de uma corrente, levanto o ponto alto, pegando aqui por baixo do espaço. Certo? Então vou assim por toda a circunferência. Bom, continuando, estou finalizando aqui a quinta carreira. Assim como a minha, sua base aí deve estar toda ondulada, dessa forma. Como eu já falei anteriormente, não tem problema. Vou unir aqui com ponto baixíssimo. Então nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Para a sexta carreira, eu vou levantar 5 correntes. 1, 2, 3, que equivalem a um ponto alto. 4, 5, essas últimas duas correntes equivalem a um espaço. Laço agulha. Na base vou pular um ponto, vou para o seguinte e levanto um ponto alto. 2 correntes de espaço, laço agulha. Na base vou pular um ponto, vou para o seguinte e levanto ponto alto. 2 correntes, laço agulha. Na base pulo um ponto, vou para o próximo e levanto o ponto alto. Então a nossa sexta carreira será toda assim: 2 correntes de espaço.
Na base pulo um ponto, vou para o próximo e levanto o ponto alto. Então vou seguir assim até o ponto de união. Bom, já estou finalizando a sexta carreira com 2 correntes e um ponto de união na terceira corrente das 3 iniciais. 1, 2, 3. Vou unir com ponto baixíssimo. Agora para a sétima carreira vou levantar 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha. Aqui eu tenho um espaço de 2 correntes. Vou levantar 2 pontos altos sobre esse espaço. Laço a agulha, no ponto alto de base, levanto um ponto alto. Laço a agulha no espaço de 2 correntes, levanto 2 pontos altos. Laço a agulha no ponto alto de base, levanto um ponto alto. Ok? Então, por toda a circunferência será desta forma. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E no ponto alto de base, um ponto alto. Então, vou seguir assim por toda a volta. Bom, já estou finalizando a sétima carreira. Vou repetir novamente, deve estar ondulado a sua peça aí. Não tem problema, siga assim sem medo, ok? Confie aqui no Silvio Melchior. Bom, vou finalizar aqui levantando o último ponto alto e unir com ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, para a carreira número 8, vou levantar 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 3 correntes, no total 6 correntes, as 3 últimas como espaço. Vou pular na base 1, 2 pontos, no terceiro ponto levanto ponto alto. 1, 2, 3 correntes de espaço, laço a agulha. Na base vou pular 1, 2 pontos, no terceiro ponto levanto o ponto alto. Ok? 3 correntes. Na base pulo 1, 2, no terceiro ponto, ponto alto. Então vou seguir assim por toda a volta até chegar ao ponto de união na terceira corrente. Então vamos lá. Bom, estou finalizando aqui a 8ª carreira, com 3 correntes e um ponto de união na terceira correntinha. 1, 2, 3. Para a sua conferência, você vai ter que ter aí 40 pontos altos com espaço de 3 correntes, ok? Agora, para a próxima carreira, será uma carreira de pontos baixos, mas atenção! Vou levantar uma corrente. Neste mesmo ponto que eu levantei a corrente, tenho aqui essa laçadinha aqui do ponto de união, ok? Eu vou introduzir a agulha aqui por baixo dela, dessa forma, levar lá na terceira corrente, levantar a laçada e fazer um ponto baixo, dessa forma, ok? Então, para que não haja dúvida, em todo ponto baixo, no início, no primeiro ponto baixo da carreira e no último, eu costumo colocar um marcador para que eu não me perca. Ok? Dessa forma. Esse aqui é o primeiro ponto baixo. E no último ponto baixo, quando eu levantar, eu vou colocar um marcador também. Isso é muito importante para que não haja erro na sua peça. Ok? E eu vou levantar pontos baixos não pegando aqui por baixo do espaço de corrente dessa forma, ok? Eu vou levantar o ponto baixo, eu tenho aqui a correntinha, ela tem 2 alcinhas, ok? Eu vou pegar apenas essa segunda alcinha, a alcinha que fica atrás, e levanto o ponto baixo, ok? Então, por todas essas laçadinhas ou alcinha, eu vou levantar um ponto baixo, ficando esse detalhe aqui dessas laçadas, ok? Por que isso? Porque eu acho que o ponto fica mais uniforme, ok? Então, em cada laçada da corrente, na segunda laçada, eu vou levantar um ponto baixo. Então, por toda a volta, eu vou fazer dessa forma, um ponto baixo,
para cada segunda laçada da corrente e do ponto alto que está na base, como este ponto alto aqui, essa segunda laçada. Ok? Então vamos lá. Bom, estou finalizando a carreira número 9. Pegando sempre a segunda laçada da corrente. Aqui eu tenho o último ponto baixo. E agora eu vou sinalizar. De que forma? Eu vou retirar esse marcador e vou marcar apenas essa laçada, a segunda laçada do ponto, que é a laçada que fica depois, ok? E vou deixar essa laçada aqui. Combinado? Aqui nesse último ponto, eu vou marcar não as duas laçadas, apenas a laçada de trás. Ok? O ponto de união, eu vou introduzir a agulha, laçar a agulha. Eu tenho aqui esta laçada do ponto que está marcada. Eu vou unir apenas essa primeira laçada do ponto, com um ponto baixíssimo, dessa forma. Lá atrás fica laçada, essa laçada marcada. E do último ponto também, ok? Para a gente não se perder. Porque às vezes em pontos baixos, carreiras de pontos baixos, a gente acaba aumentando o ponto sem querer. Marcando dessa forma, você não vai correr esse risco. Então, feito o ponto de união, você vai levantar uma corrente, voltar nessa mesma laçada e levantar um ponto baixo. Ok? Então, aqui é importante saber separar o que é laçada de união e ponto. Aqui eu tenho a laçada de união, ok? E uma correntinha que eu levantei para dar altura. Eu vou marcar essa laçada de união. Por que que eu estou marcando com marcador vermelho? É porque esta laçada aqui é como se ela não existisse. Nós não vamos usar ela para nada. Então, para a gente não se perder, eu costumo marcar a laçada de união, ok? É um ponto nulo, não serve para nada. Ok? E vou marcar aqui o primeiro ponto da 10ª carreira, que ficará toda em relevo. Eu sempre costumo fazer isso para que eu não acabe aumentando pontos. Então aqui na 10ª carreira, como base, eu tenho pontos baixos. Só que eu não vou usar o ponto baixo dessa forma, pegando as duas laçadas do ponto. Eu vou pegar apenas a primeira laçada do ponto, dessa forma, e levantar o ponto baixo. Como eu fiz esse primeiro. Então aqui eu tenho o segundo ponto. Eu vou introduzir a agulha apenas na primeira laçada do ponto e levantar o ponto baixo. Na primeira laçada do ponto baixo e levantar o ponto baixo. Porque essa 10ª carreira aqui, ela vai ficar em relevo. Ok? Conforme vocês já viram na foto aí de início. No início desta videoaula. Ok? Então, por toda a volta, eu vou fazer pontos baixos, pegando apenas na primeira laçada do ponto de base. Ok? Porque essa carreira vai ficar em relevo, em pé. Combinado? Então vamos fazer isso por toda a volta. Não se esqueça que é apenas a primeira laçada do ponto de base. Bom, estou finalizando aqui a carreira de número 10 e reforçando na observação. A sua peça está ondulada? Está ondulada. Não tem problema, continua que está dando tudo certo, ok? Bom, vamos lá fazer o ponto de união aqui, finalizando a carreira número 10. Então, vou continuar aqui fazendo ponto baixo sobre as primeiras laçadas. E aqui a última laçada. Observem por que eu coloquei aqui este marcador vermelho. Eu poderia confundir essa laçada de união com uma laçada para levantar um ponto. Se eu fizesse isso, eu estaria aumentando um ponto. E aí a receita não dá certo. Concorda comigo? Então eu vou ignorar e vou fazer a união aqui no primeiro ponto baixo, que está marcado aqui. Ok? Está marcado com o marcador.
Vou levantar a agulha, levantar a laçada, vou introduzir a agulha aqui do avesso para o centro do ponto, deixando a agulha no meio do ponto. Dessa forma, vou pegar a laçada, laçar a agulha e levar lá para o lado avesso. E vou puxar dessa forma. Assim, eu finalizo a união aqui dos pontos. Aí eu já posso tirar esse marcador que está aqui marcando. Ok? Esse marcador vermelho eu já posso retirar também, que eu não vou usar mais essa carreira aqui. Feito isso, vou levantar uma corrente, vou lá no avesso e eu tenho aqui esses dois marcadores, ok? Eu venho nesse marcador aqui eu tenho a laçada que está marcada. Eu vou introduzir a agulha, levanto uma laçada, ok? Volto aqui nessa mesma laçada de base e levanto um ponto baixo, ok? Aqui eu levantei o primeiro ponto baixo da carreira. Vou marcar esse primeiro ponto baixo com o marcador. E aqui eu tenho sinalizado. O primeiro ponto baixo eu já utilizei, então eu tiro esse marcador e fico aqui sinalizado o último ponto baixo, ok? É até aqui que eu vou trabalhar. Agora, aqui na carreira 11, eu vou levantar um ponto baixo para cada alcinha que está ali na base, dessa forma, ok? Então eu vou seguir assim por toda a volta. Observem que essa carreira está ficando em relevo, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu já estou finalizando a 11ª carreira, carreira de número 11. Aqui eu tenho o marcador que está sinalizando o último ponto da carreira. Ok? Feito isso, eu vou tirar esse marcador aqui do último ponto da carreira e vou colocar o marcador aqui na primeira laçada deste último ponto que eu fiz, apenas uma laçada, dessa forma. Este primeiro ponto baixo, eu vou retirar o marcador apenas da segunda laçada e deixar aqui na primeira laçadinha. Ok? Agora eu vou fazer o ponto de união aqui na segunda laçada do primeiro ponto baixo. Vou introduzir a agulha, laçar, levantar a laçada. Aqui eu tenho uma laçada de união. Então eu vou retirar esse marcador vermelho e colocar aqui nesta laçada de união. Ok? Ficando dessa forma. Como eu fiz a laçada de união, levanto uma corrente e na mesma laçada que eu levantei a laçada de união, eu levanto o primeiro ponto alto. Ok? Então levantei uma corrente, vou levantar mais uma, duas correntes. Laço a agulha, vou para o próximo ponto baixo, que é esse aqui, e pego apenas a segunda laçada do ponto e levanto o segundo ponto alto. Essas três correntes é como se fosse o primeiro ponto alto, ok? Agora vamos voltar à explicação aqui. Esta laçada que está marcada com o marcador vermelho é nula, eu não preciso dela para nada. Ou seja, eu vou utilizar essa laçada do marcador azul e essa aqui, se for necessário, ok? Essa daqui, não. Então, o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou retirar esse marcador vermelho. Esse azul, eu vou ligar nesta laçada que estava o marcador vermelho. Ela se torna apenas uma laçadinha, ok?
Aqui nós temos duas laçadas, a de união e a laçada normal do ponto. Então ela se torna apenas uma laçada, ok? Como esta laçada aqui. Então eu estou explicando para que não haja dúvida, é muito importante isso aqui, ok? Então deixe essas duas laçadinhas juntas, combinado? Agora para a carreira 12, a 12ª, eu vou levantar para cada segunda alcinha do ponto baixo de base um ponto alto, por toda a volta, ok? Desta forma. Sempre deixando esta laçada aqui que eu vou utilizar para fazer as correntes em relevo, ok? É necessário deixar essas laçadas aqui. Então vamos continuar. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Bom, já estou finalizando aqui a carreira de número 12, a 12ª carreira. Tenho aqui o último ponto baixo, que está marcado com esse marcador. Vou levantar aqui na laçada de trás, na segunda laçada. E vou fazer o ponto de união aqui na terceira corrente que eu levantei, com ponto baixíssimo, dessa forma. Agora vamos para a carreira número 13, 13ª carreira, que são as alcinhas em relevo, ok? Então vamos lá, vou levantar aqui 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, no mesmo ponto que são as 3 correntes que eu levantei, essas 3 correntes, vou levantar um ponto alto. Dessa forma, ficando com 2 pontos altos levantados a partir do mesmo ponto. Combinado? Laço a agulha, vou para o próximo ponto de base, que é o segundo, e levanto um ponto alto normal, pegando as 2 alcinhas mesmo do ponto, dessa forma. Levanto o ponto alto. A seguir, vou levantar 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Aqui na base, eu vou contar o primeiro ponto, que está representado por 3 correntinhas, o segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, eu vou contar a partir dele 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixo desse 10º ponto alto, eu tenho uma laçadinha aqui, ok? Eu vou introduzir a agulha de baixo para cima, dessa forma. Vou laçar a agulha. Vou segurar aqui as correntes e vou passar essa laçada por dentro dessa primeira correntinha, dessa última correntinha, ok? Levanto uma corrente, aproveito a posição da agulha, eu tenho aqui essa corrente que eu levantei, aqui na primeira correntinha, vou introduzir a agulha na segunda laçada da correntinha, ok? Voltar o trabalho desta forma para o avesso. Ok? Eu estou assim e levanto o trabalho para o avesso. Trago aqui a corrente, laço e levanto o primeiro ponto baixo. Vou para a próxima alcinha da corrente e levanto o segundo ponto baixo. Vou para a próxima, levanto o terceiro, quarto, quinto ponto baixo, sexto, sétimo, oitavo, nono ponto baixo e o 10º ponto baixo na primeira corrente que nós levantamos. Ok? Ficando assim. Laço a agulha, aproveito a posição da peça, eu tenho aqui na base um ponto baixo, ou melhor, um ponto alto. Vou introduzir a agulha, laçar, levantar a laçada, laço a agulha novamente e levanto aqui um ponto alto. Laço a agulha novamente, vou levantar um segundo ponto alto neste mesmo ponto que eu levantei esse ponto alto.
Laço a agulha, vou para o próximo ponto de base e levanto um ponto alto sobre ele. A seguir, levanto 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A peça está aqui no avesso. Olha a posição da peça. Basta levantar de baixo para cima e você tem o lado direito da peça. Ok? Basta fazer este movimento. Vamos trazer a peça dessa forma. Aqui eu tenho o início da corrente e aqui o final. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o início da correntinha aqui, dos pontos baixos. Na base eu vou pular uma alcinha, vou para a próxima. Vou introduzir a agulha e repetir o que eu tenho feito. Laço a agulha, levanto uma laçada como ponto baixíssimo. Levanto uma corrente. Vou introduzir a agulha aqui na alcinha, na laçada da primeira correntinha, da última correntinha que eu levantei, dessa forma. Volto a peça para o lado avesso, trago aqui para próximo de mim e levanto o ponto baixo. Então aqui pela frente eu tenho 10 correntinhas, vou levantar 10 pontos baixos. Ok? 10 pontos baixos, laço a agulha. Na base eu tenho um ponto alto. Vou levantar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto alto. Laço a agulha, o segundo ponto alto. Laço a agulha, vou para o próximo ponto de base e levanto apenas um ponto alto. Feito isso, 10 correntes. Levantei as 10 correntes, de baixo para cima, vou virar a peça para o lado direito. Tenho aqui o início da corrente e vou finalizar sempre pulando uma alcinha. Vou para a próxima e levanto o ponto baixíssimo, uma laçada. Uma corrente, volto aqui na última correntinha que eu fiz, introduzo a agulha, volto para o lado avesso e levanto ponto baixo para cada correntinha, ou seja, no total de 10 pontos baixos. Ok? E aqui segue a repetição. Laço a agulha. No ponto alto de base que está livre, levanto 2 pontos altos. Laço a agulha. No próximo ponto alto de base, levanto um ponto alto. Volto a fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Volto a peça para o lado direito. Na base eu vou pular uma alcinha, vou para a próxima e levanto o ponto baixíssimo. Ok? Então essa é a repetição da carreira número 13. Ainda está ondulado, mas faz parte, é isso mesmo, confia que vai dar certo. Ok? Então vamos percorrer por toda a volta essas correntinhas em relevo aqui, até chegar ao ponto de união. Então vamos lá. Ao todo vocês vão ter que ter aí 80 correntinhas em relevo. Não é muito, né, pessoal? Para quem está com dúvida ainda sobre essa carreira, volta o vídeo um pouquinho e pega a partir da dúvida aí que vai dar tudo certo. Combinado? Então vamos lá. Vou dar o meu tempinho aqui fazendo as minhas alcinhas e já volto para continuar com vocês. E aí, como tá? Tá dando tudo certinho? Bom, neste ponto aqui,
Eu parei aqui para mostrar para vocês que ainda continua ondulado, bastante ondulado, ok? Mas quando nós finalizarmos esta carreira de alças em relevo, na próxima carreira, que é a carreira número 14, nós vamos consertar tudo isso aqui, ok? Outra, eu vou explicar aqui para vocês, olha só. Aqui eu vou fazer mais uma alcinha em relevo, tenho aqui a alcinha, vou pular uma, vou na próxima alcinha, ok? Fiz aqui nessa alcinha, vou pular esta alcinha e vou na próxima onde está o marcador. Eu estou mostrando isso aqui para que você entenda a importância de marcar esses pontos de união aqui, como o primeiro e o último ponto baixo, ok? Então vou levantar aqui essa alça em relevo. E quando eu estiver iniciando a próxima, eu volto e mostro para vocês a importância da marcação em carreiras de ponto baixo. Prontinho, levantei as 10 correntes. Agora eu quero mostrar aqui a importância da marcação. Se eu não tivesse marcado, eu iria pular essa alcinha de união e iria colocar a corrente aqui nesta próxima, ok? E não é isso que eu quero. Então eu vou para a próxima alcinha, ok? Olha aqui como está marcado as duas juntas. Se eu não tivesse marcado, repetindo, eu iria fazer nesta alcinha aqui. Porque a frente da impressão que está à frente, essa aqui, não é? Tem esta anterior que eu fiz, tenho esta de união e essa próxima aqui. Então eu iria me enganar e fazer aqui. E não é. É na próxima. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu estou mostrando aqui a importância da marcação em carreiras de pontos baixos, ok? Agora vou continuar aqui e finalizar. Agora, como que eu sei que deu certinho e não vai ter problema algum? Olha aqui. Como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a união em uma alcinha e pulo uma. Faço a união, pulo uma, faço a união, pulo uma, faço a união, pulo uma e faço a união. Olha aqui, a última união vai ser aqui nessa alcinha. Então, para a próxima alcinha que já está feita a união, só falta uma alcinha aqui. Então, está certinho. Aí, basta ter o cuidado e contar quantas alcinhas em relevo você fez. Tem que dar 80 alcinhas, ok? Se deu 80 alcinhas, está tudo certinho aí. Mas se você teve o cuidado de fazer a marcação como eu fiz aqui, não tem erro. Então eu vou continuar e quando finalizar aqui a última alcinha, eu volto e a gente continua a próxima carreira de número 15, ok? Então vamos lá. Bom, finalizando aqui com a última alcinha em relevo, tenho aqui a última alcinha que eu fiz, vou pular uma alcinha, vou para a próxima, pulo uma e já tem essa outra aqui. Então está certinho. Levanto uma corrente. Agora vou levantar os pontos baixos sobre esta corrente. São 10 pontos baixos. Pontinho. Aqui já não tenho nenhum ponto alto na base. Isso quer dizer o quê? Que eu finalizei esta carreira, ok? Então vou voltar aqui para o lado direito. Aqui eu tenho as 3 primeiras correntes que eu levantei no início da carreira. Vou contar 1, 2, na terceira vou introduzir a agulha, laçar e levantar um ponto baixíssimo, dessa forma.
Dessa forma, nós terminamos aqui a 13ª carreira. Até aqui está tudo ondulado ainda, ok? Está bem ondulado com a minha peça aqui, a sua peça deve estar bem ondulada aí também. Agora vamos dar um jeitinho nisso. Vamos embora? Então vamos para a 14ª carreira. Aqui eu levantei uma corrente, vou para o próximo ponto. Então aqui eu tenho 3 pontos altos. Vou considerar essas 3 primeiras correntes como o primeiro ponto alto. Vou caminhar até o segundo ponto alto, levantar um ponto baixíssimo. Bom, feito isso, levantei aqui uma corrente, uma laçada, vou levantar uma corrente. Aqui neste mesmo ponto, eu vou levantar um ponto baixo. Vou para o terceiro ponto alto e levantar um ponto baixo. Após essa alça em relevo, aqui eu tenho 3 pontos altos, ok? Vou pular o primeiro, vou introduzir a agulha no segundo ponto alto de base e levantar um ponto baixo, sem espaço algum. Vou para o próximo e levanto o ponto baixo. Então será dessa forma, vou pular sempre o primeiro ponto alto, vou para o segundo e levanto o ponto baixo. Vou para o terceiro e levanto o ponto baixo. No próximo, pulo o primeiro, vou para o segundo, levanto o ponto baixo. Vou para o terceiro e levanto o ponto baixo, ok? Então, se aqui entre essas alças em relevo eu tenho 3 pontos altos na base, eu sempre vou pular esse primeiro, vou para o segundo e para o terceiro e levanto o ponto baixo, ok? Sempre assim. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Lembrando, voltando aqui, levantei o primeiro ponto baixo, então eu vou marcar com o marcador. Isso é muito importante, sempre marcar o primeiro ponto baixo, ok? Então vamos lá. Bom, já estou finalizando a carreira número 14, falta 2 pontos baixos ainda aqui para finalizar. Tenho aqui o último ponto baixo, então eu vou marcar. Só que dessa vez eu vou fazer a marcação não pegando as 2 laçadas do ponto, vou pegar apenas a laçada de trás, ficando dessa forma. Esse primeiro ponto baixo eu vou deixar ele marcar as 2 laçadas e vou laçar apenas a de trás, a segunda laçadinha do ponto, ficando assim. Agora, para unir e levantar a carreira de número 15, que será em relevo como esta carreira aqui, ok? Eu vou introduzir a agulha aqui na primeira laçada do primeiro ponto baixo, laçar a agulha e levantar um ponto baixíssimo, dessa forma, ok? E vou marcar aqui com o marcador vermelho esta laçada de união que é nula, só para eu lembrar que eu não vou usá-la para nada. Dessa forma. Combinado? Bom, feito isso, eu vou levantar aqui uma corrente e iniciar a carreira de número 15. Levanto uma corrente, introduzo a agulha na mesma alça e levanto o primeiro ponto baixo, que eu vou marcar também para sinalizar aqui o primeiro ponto baixo da carreira. É sempre importante para a gente não se perder, ok? Então vamos lá. Agora por toda a volta eu vou fazer pontos baixos pegando a primeira alça do ponto, apenas a primeira laçada do ponto, dessa forma. Ok? Para que essa carreira fique em relevo. Ok? E deixando sempre essas alcinhas em segundo plano. Então vamos lá, por toda a volta, pontos baixos, apenas na primeira laçada do ponto. Bom, já estou finalizando mais essa carreira. A esta altura já não está mais ondulado, está plano aqui na minha mesa, ok? E vamos para a próxima carreira. Vamos finalizar esta carreira aqui. Tenho aqui o penúltimo ponto baixo.
E aqui sinalizado o último ponto baixo, vou levantar aqui nesta primeira alcinha. Aqui onde está sinalizado com o marcador vermelho, é uma laçada de união, onde poderia me confundir e levantar mais um ponto aqui. Só que não vou fazer nada disso. Então o que eu vou fazer? Tenho aqui essa marcação com o amarelo, vou unir nesta segunda alcinha aqui. Então vou introduzir a agulha aqui nesta segunda alcinha, vou pegar a laçada do último ponto baixo, levar até a agulha, laçar e levar lá para o avesso e puxar o barbante até finalizar. Feito isso, levanto uma corrente, vou lá no lado avesso e tenho esses dois marcadores. Este marcador aqui é do primeiro ponto que eu marquei, do primeiro ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui nessa marcação, levantar um ponto baixíssimo, dessa forma. Feito isso, vou levantar 3 correntes, 1, 2, 3, que representa aqui um ponto alto. Então, o primeiro ponto alto, mais 2 correntes de espaço, laço, agulha. Na base eu tenho uma alcinha, vou pular esta alcinha, vou para a próxima e levanto um ponto alto. Ficando assim. 2 correntes. Na base eu tenho uma laçada ou alça, vou para a próxima e levanto um ponto alto. 2 correntes. Na base pulo uma laçada, vou para a próxima e levanto um ponto alto. Vou seguir dessa forma por toda a volta até chegar ao ponto de união. Então vamos lá. Bom, já estou finalizando mais essa carreira. Levantei aqui o penúltimo ponto alto, vou levantar 2 correntes, laço a agulha e tenho aqui uma laçada. Na próxima vou levantar um ponto alto. 2 correntes. A última laçada que eu tenho está marcada aqui com esse marcador. Então eu vou usar esta última laçada como espaço. E vou unir com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 5 primeiras que eu levantei. Então vou contar 1, 2, 3, introduzir a agulha, levantar um ponto baixíssimo, finalizando mais essa carreira, ok? Agora vamos para a próxima. Para a próxima carreira eu vou levantar uma corrente, aqui neste mesmo ponto que são as 3 correntes, vou levantar um ponto baixo. Ficando dessa forma. Feito isso, levanto 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha. Tenho aqui um ponto alto. Ok? Observem que eu vou introduzir a agulha aqui nessas 2 alças do ponto. Essas 2 alças que estão na diagonal, que estão aqui inclinadas. Vou introduzir a agulha aqui e levantar 5 pontos altos. Levanto o primeiro, laço a agulha. Levanto o segundo ponto alto, laço a agulha, levanto o terceiro ponto alto, laço a agulha, o quarto ponto alto, laço a agulha e o quinto ponto alto. Feito isso, eu vou fechar aqui um ponto pipoca. Vou passar agulha, olha o movimento da agulha. Vou passar a agulha aqui. Vou trazer aqui entre as 3 correntes e o primeiro ponto alto. Introduzir a agulha aqui dentro. Passar lá para o avesso. Laçar. E puxar por dentro dessa laçada. E apertar na agulha. Aqui eu formei um ponto pipoca. 1, 2, 3 correntes. Na base tenho um ponto alto, sobre esse ponto alto levanto um ponto baixo. Ok? Ficando assim. Mais uma vez, 3 correntes. Laço a agulha, tenho o próximo ponto alto, vou introduzir a agulha aqui nessas
laçadas do ponto alto, na base do ponto alto, levantar 5 pontos altos. Vou fazer o ponto pipoca. Tradicionalmente, o ponto pipoca é feito da seguinte forma. Você levanta a laçada, retira a agulha, volta aqui nesse primeiro ponto alto, introduz a agulha na laçada, fixa na agulha e levanta a laçada aqui sobre esse primeiro ponto alto. Ok? Pode ser feito dessa forma também. Só que eu acho mais prático fazer este movimento. Eu posso subir um pouquinho a laçada para dar espaço, faço esse movimento e levanto aqui a pipoca, dá o mesmo efeito. 3 correntes. Vou para o próximo ponto alto de base e levanto o ponto baixo, ok? Então eu vou seguir fazendo este mesmo processo até o penúltimo ponto alto, que eu vou finalizar com uma pipoca, 3 correntes e fazer o ponto de união aqui no primeiro ponto baixo. Então, ao todo, você vai ter aí 40 pipocas, ok? Então, vamos lá. Bom, estou finalizando mais essa carreira, fiz a última pipoca, vou levantar 1, 2, 3 correntes. Tenho aqui aquele primeiro ponto baixo, vou unir com um ponto baixíssimo, finalizando mais esta carreira. Bom, feito isso, vou levantar uma corrente e dar início a mais uma carreira. Vou laçar a agulha 2 vezes. Vou voltar com a agulha aqui no pé desse ponto pipoca, bem no início aqui, onde eu introduzi os 5 pontos altos. Vou introduzir bem aqui, laçar a agulha e levantar um ponto alto duplo sem finalizar. Derrubo 2 laçadas, laço a agulha e derrubo 2 laçadas e reservo na agulha 2 laçadas. Laço a agulha 2 vezes, venho aqui no próximo ponto pipoca, na base dele, bem aqui no início, onde eu levantei os 5 pontos altos, vou introduzir a agulha, laçar a agulha, laço a agulha novamente, dessa vez eu derrubo apenas uma laçada, dessa forma. Agora laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha e derrubo as 3 laçadas que estão na agulha. Ficando dessa forma, ok? Agora laço a agulha, tenho aqui essas 3 correntes que no final dão início ao ponto pipoca. Então aqui eu tenho uma alça de 3 correntes, vou levantar 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. Laço a agulha mais uma vez e vou levantar um ponto alto alongado. Vou introduzir a agulha ali embaixo, laço a agulha, laço novamente, derrubo apenas uma laçada. Laço a agulha, derrubo 2 laçadas, laço a agulha e derrubo 2 laçadas. Ficando dessa forma. Laço a agulha 2 vezes. Agora eu vou levantar 2 pontos alto duplo dentro da pipoca, entre os 2 pontos altos duplo, um ponto picô. Então vamos lá, lacei a agulha 2 vezes, aqui dentro do ponto pipoca eu tenho um espaço. Vou introduzir a agulha, levantar um ponto alto duplo. Feito isso, levanto 1, 2, 3 correntes. Volto aqui no início das 3 correntes, na base, vou introduzir a agulha aqui nesta laçada e nesta outra laçada do ponto alto duplo. Laço a agulha e finalizo todas as laçadas, dessa forma. Opa, escapou aqui. Vou introduzir a agulha, laçar e finalizar todas as laçadas, ou seja, derrubar as laçadas. Ficando dessa forma.
Laço a agulha 2 vezes novamente, volto aqui no meio do ponto pipoca, vou introduzir a agulha e levanto 2 pontos alto duplo. Ou melhor, levanto o segundo ponto alto duplo. Ficando assim, ok? Laço a agulha, volto aqui para essa alça de 3 correntes, levanto um ponto alto alongado, derrubo uma laçada, laço a agulha, derrubo 2, laço a agulha, derrubo 2 laçadas. Laço a agulha e vou levantar aqui nessa mesma alça 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficando assim. Agora eu vou laçar a agulha 2 vezes. Tenho aqui na base do ponto pipoca aquele ponto alto duplo alongado, ok? Vou introduzir a agulha aqui na base desse ponto alto duplo alongado, pegando essas 2 alças. Eu apertei o ponto aqui um pouquinho, mas dá para introduzir sim. Essas 2 laçadas, laço a agulha e levanto um ponto alto duplo. Sem terminar, ok? Laço a agulha 2 vezes, venho aqui para a base desse ponto pipoca, vou introduzir a agulha, laço a agulha, levanto a laçada, laço novamente, derrubo apenas uma laçada, laço a agulha, derrubo 2, laço a agulha, derrubo 2, laço a agulha e derrubo as 3 laçadas que estão na agulha, ficando dessa forma. Agora volto a fazer a repetição, 3 pontos altos aqui nessa alça de 3 correntes. Um ponto alto alongado, derrubo uma laçada, 2 e 2. Um ponto alto duplo no meio da pipoca. Um ponto picô de 3 correntes, laço a agulha e finalizo de uma só vez. Laço a agulha 2 vezes, volto a fazer o ponto alto duplo dentro da pipoca. E volto a fazer o mesmo aqui que eu fiz aqui. Laço a agulha, um ponto alto alongado. 3 pontos altos. Ok? Então vou seguir essa mesma repetição por toda a volta entre todos os pontos pipoca. Laço a agulha 2 vezes, volto aqui na base, vou introduzir a agulha. Levanto o ponto alto duplo sem terminar. Laço a agulha 2 vezes, ponto alto duplo alongado na base da pipoca. E volto a fazer a repetição aqui nessa alça de 3 correntes, 3 pontos altos. E assim vou fazer por toda a volta. Vamos lá. Bom, estou finalizando mais esta carreira. Vou levantar aqui os 3 últimos pontos altos da carreira. Agora vou fazer o ponto de união com um ponto baixíssimo aqui acima desses 2 pontos altos duplos finalizados juntos. Vou introduzir a agulha e levantar o ponto baixíssimo. Dessa forma. Ok? Finalizando aqui e unindo a carreira. Agora, para a próxima carreira, eu vou levantar com pontos baixíssimos acima desses pontos altos dessa próxima folha. Aqui eu tenho ponto alto duplo. Vou introduzir a agulha aqui do lado avesso.
Vou laçar a agulha dessa forma e levar a laçada lá para o avesso. Agora eu vou puxar aqui o barbante para chegar. A seguir, eu tenho aqui um ponto picô. Atrás do ponto picô, eu vou introduzir a agulha em duas laçadas dessa forma. Laço e levanto um ponto baixíssimo. Levanto uma corrente e neste mesmo ponto que eu levantei o ponto baixíssimo, vou levantar um ponto baixo. Dessa forma. A seguir, vou levantar 14 correntes. A seguir, eu tenho na base essa folha com ponto picô. Eu vou pular, sempre vou pular uma, vou para a próxima e atrás aqui do ponto picô, vou introduzir a agulha em uma laçada, duas laçadinhas e levanto o ponto baixo, ficando assim. A seguir, vou levantar mais 14 correntes. Feito as 14 correntes, vou pular um ponto picô e vou para o próximo e levanto um ponto baixo. Ok? Então essa carreira sempre será assim, um ponto baixo em um picô, levanto 14 correntes, pulo um ponto picô, vou para o próximo. 14 correntes, pulo um ponto picô e vou fazer a união com ponto baixo no próximo, ficando dessa forma. Ok? Então, um sim, um não. Um sim, um não, um sim e um não. Vou fazer isso por toda a volta. Então, vamos lá. Já estou finalizando essa carreira de alças. Vou finalizar aqui no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, ao todo, você deve ter aí 20 alças de 14 correntes como essa aqui. Ok? Agora, para a próxima carreira, eu vou para a primeira corrente e vou levantar um ponto baixo. Primeiro eu vou introduzir a agulha, dessa forma, levantar a laçada e na mesma corrente vou levantar um ponto baixo. E vou levantar um ponto baixo para cada corrente que se apresenta na base. Ou seja, nós teremos 14 pontos baixos. Aqui eu tenho 14 pontos baixos. A seguir, na base, eu tenho ponto baixo. Eu vou pular esse ponto baixo, vou para a primeira corrente das 14 e levanto o ponto baixo. Ou seja, eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, levantando 14 pontos baixos sobre as correntes, que são 14 também, ok? Mas o ponto baixo eu sempre vou pular. Eu não vou trabalhar sobre o ponto baixo. 14 pontos baixos. Pulo o ponto baixo, vou para a primeira corrente das 14. E levanto ponto baixo sobre cada corrente. E observem que eu não estou pegando e fazendo ponto baixo aqui por baixo, ficando dessa forma. Eu estou fazendo sobre a corrente e não por baixo da corrente, ok? Então vamos lá, por toda a volta vou continuar levantando os pontos baixos sobre as correntes. Estou finalizando mais esta carreira, que faltam 2 pontos baixos. Vou fazer união no primeiro ponto baixo, cuidado para não se confundir com essa correntinha que eu levantei para dar altura para o ponto baixo. Então, sigo aqui para o primeiro ponto baixo e vou unir com o ponto baixíssimo. A partir daqui para a próxima carreira, eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, vou para o segundo, levanto um ponto baixíssimo, vou para o terceiro, levanto um ponto baixíssimo. Vou para o quarto e levanto um ponto baixíssimo. E vou para o quinto e levanto um ponto baixíssimo. Ok? Então eu caminhei aqui por 4 pontos baixos. No quinto eu fiz um ponto baixíssimo e vou levantar neste mesmo quinto ponto 3 correntes. 1, 2, 3.
laço agulha, no próximo ponto baixo de base, levanto um ponto alto. Laço agulha, no próximo ponto baixo de base, levanto um ponto alto. Ficamos aqui com 3 pontos altos. A seguir, vou levantar 1, 2, 3 correntes. Laço agulha na base. Levanto um ponto alto no ponto baixo de base. Laço agulha, vou para o próximo ponto baixo de base, levanto ponto alto. Laço agulha e levanto ponto alto no ponto baixo de base, ficando dessa forma. A seguir, vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes. Na base, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto ponto baixo, vou levantar o primeiro ponto baixo e a seguir vou levantar mais 11 pontos baixos. No total, 12 pontos baixos. Contando com esse primeiro ponto baixo, levanto um ponto baixo para cada ponto baixo de base. No total de 12 pontos baixos. Aqui eu tenho 12 pontos baixos. Vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes. Na base vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto ponto baixo vou levantar o primeiro ponto alto. Laço agulha, vou para o segundo ponto alto. No seguinte ponto baixo de base, vou para o terceiro ponto baixo de base e levanto o terceiro ponto alto. A seguir levanto 1, 2, 3 correntes. Laço agulha, na base tem um ponto baixo, levanto ponto alto. Laço agulha, na base tem um ponto baixo, levanto ponto alto. Laço agulha, faço o mesmo no terceiro ponto baixo, ficando dessa forma. Ok? Essa será a nossa repetição. Bom, já estou finalizando mais essa carreira. Vou levantar aqui mais 2 pontos baixos. E levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Vou fazer o ponto de união aqui na terceira corrente das 3 que eu levantei no início. Para a próxima carreira, levanto 1, 2, 3 correntes, laço agulha. Vou levantar um ponto alto para cada ponto alto de base. Então vamos lá. A seguir, vou laçar a agulha e nesse espaço de 3 correntes, vou levantar 2 pontos altos, 3 correntes, laço a agulha e nesse mesmo espaço, levanto mais 2 pontos altos. A seguir, vou levantar um ponto alto para cada ponto alto de base, no total de 3 pontos altos. Ficando dessa forma. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou para o segundo e levanto o primeiro ponto baixo da sequência de 10 pontos baixos. Ou seja, já levantei o primeiro ponto baixo, vou levantar mais 9 pontos baixos sobre 9 pontos baixos de base. Então, vamos ter um total aqui de 10 pontos baixos. Dez pontos baixos, deixando de fazer ponto baixo sobre o último ponto baixo de base. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a agulha, vou levantar um ponto alto para cada ponto alto de base. No total de 3 pontos altos, laço a agulha, no espaço de 3 correntes, volto a levantar 2 pontos altos, 3 correntes, laço a agulha e mais 2 pontos altos.
e sigo levantando um ponto alto para cada ponto alto de base, no total de 3 pontos altos. E ficará dessa forma por toda a volta, ok? Está ficando dessa forma. Ok? Então vamos lá. Estou finalizando mais esta carreira. Falta levantar um ponto baixo sobre ponto baixo de base. Vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes e vou fazer o ponto de união na terceira corrente das 3 primeiras que levantei. Finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, vou levantar 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, vou para o próximo ponto alto de base e levanto um ponto alto. Laço a agulha, levanto um ponto alto sobre ponto alto de base. Contando com as 3 correntes, aqui eu tenho 3 pontos altos. A seguir, levanto 1, 2 correntes, laço a agulha. Aqui nesse espaço de 3 correntes, vou levantar uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. A seguir, 1, 2, 3 correntes, laço a agulha e neste mesmo espaço de 3 correntes, levanto uma sequência de mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficando assim. A seguir, levanto 1, 2 correntes, laço a agulha. Na base, vou pular 1, 2 pontos altos. A seguir, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Ficando dessa forma. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo um ponto baixo de base, vou para o segundo e levanto o primeiro ponto baixo de uma sequência de 8 pontos baixos. Levantei o primeiro, o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo e o oitavo ponto baixo sobre ponto baixo de base. O último ponto baixo eu deixo de levantar ponto sobre ele, ficando dessa forma. A seguir levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Vou seguir essa mesma repetição que eu fiz aqui. Estou finalizando mais esta carreira. Levantei aqui os pontos baixos. Vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes. Vou fazer o ponto de união aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, levanto 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, levanto um ponto alto para cada ponto alto de base. Contando com as 3 correntes iniciais, tenho aqui 3 pontos altos. Levanto 2 correntes, laço a agulha, vou levantar 3 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base. Laço a agulha nesse espaço de 3 correntes, levanto 2 pontos altos, 3 correntes, laço a agulha e levanto mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Laço a agulha e vou levantar uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Duas correntes. Agora levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Ficando dessa forma. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular o primeiro ponto baixo. No segundo, inicio uma sequência de 6 pontos baixos sobre 6 pontos baixos de base.
2, 3, 4, 5, 6. O último eu não levanto ponto sobre ele. Essa é a sequência dessa volta. Vamos finalizar mais esta carreira e dar início à próxima. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou unir com ponto baixíssimo na terceira corrente. Iniciar a próxima carreira com 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, levanto um ponto alto para cada ponto alto de base. Temos aqui, contando com as 3 primeiras correntes, 3 pontos altos. A seguir, levanto 1, 2 correntes, laço a agulha, vou fazer uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. 2 correntes, laço a agulha. Neste espaço de 3 correntes, vou levantar 3 pontos altos. 3 correntes, laço a agulha, no mesmo espaço levanto mais 3 pontos altos. Duas correntes, laço a agulha, na base vou pular 1, 2 pontos altos e levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Duas correntes, laço a agulha e vou levantar mais uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Ficando dessa forma. 1, 2, 3, 4 correntes. A seguir, vou levantar uma sequência de 4 pontos baixos sobre 4 pontos baixos de base. Pulo o primeiro ponto baixo, vou para o segundo e levanto o primeiro ponto baixo da sequência de 4. 2, 3, 4. O último ponto baixo, deixo de levantar ponto sobre ele, ficando dessa forma. A seguir, vou fazer a repetição. Vamos finalizar mais esta carreira. Já levantei aqui os 4 pontos baixos. Agora levanto 1, 2, 3, 4 correntes, vou unir com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando assim. Agora, para a próxima carreira, vou levantar 1, 2, 3 correntes, levanto um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Temos aqui uma sequência de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu levantei primeiro. 2 correntes, laço a agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre cada ponto alto de base. 2 correntes, laço a agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos, mais 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 3 correntes, laço a agulha, levanto mais 2 pontos altos nesse espaço de 3 correntes. A seguir, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. 2 correntes, 3 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base, 2 correntes. Levanto uma sequência de 3 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base, ficando assim. 1, 2, 3, 4 correntes. A seguir, vou levantar uma sequência de 2 pontos baixos, pulando o primeiro ponto baixo, vou para o segundo, levanto um ponto baixo e para o terceiro, um ponto baixo. Deixo de levantar ponto no último ponto, ficando dessa forma.
1, 2, 3, 4 correntes. Levanto uma sequência de 3 pontos altos em cada ponto alto de base. E sigo fazendo essa mesma sequência que eu fiz aqui. Ok? Vou continuar aqui. Chegando aqui, basta fazer as 4 correntes, 2 pontos baixos, 4 correntes. E seguir dessa mesma forma por toda a volta. Vamos lá? Vamos finalizar mais uma carreira. Levantei aqui os últimos 2 pontos baixos. A seguir vou levantar 1, 2, 3, 4 correntes e vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 que eu levantei no início. Para a próxima carreira, vou levantar 1, 2, 3 correntes, vou fazer uma sequência de 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. 2 correntes, laço a agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. 2 correntes, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Levanto 2 correntes. No espaço de 3 correntes, vou levantar uma sequência de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando dessa forma. A seguir, 2 correntes. Na base, vou pular 1, 2 pontos altos e levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. 2 correntes. Laço a agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Duas correntes, laço a agulha e levanto mais uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Ficando assim. A seguir vou levantar 1, 2, 3 correntes. Vou pular todo este trabalho aqui, que são as 4 correntes, 2 pontos baixos, mais 4 correntes. Laço a agulha, tenho aqui o primeiro ponto alto de uma sequência de 3 pontos altos. Vou levantar uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Ficando dessa forma. Ok? A seguir, faça o mesmo que fiz aqui, basta fazer aqui. Quando chegar aqui acima, basta levantar apenas 3 correntes para dar espaço. Ok? E vamos continuar fazendo assim por toda a volta. Vamos lá. Vamos finalizar mais esta carreira. Vou levantar aqui 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. E vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 que levantei no início. Levanto ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, levantei aqui um ponto baixíssimo nas 3 correntes, na terceira corrente. No próximo ponto alto, vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, levanto ponto baixíssimo. Tenho aqui a primeira corrente. Levanto um ponto baixíssimo, na segunda corrente um ponto baixíssimo. Tenho aqui um ponto alto na base, levanto um ponto baixíssimo. Dessa forma. A seguir, vou levantar 3 correntes para dar a altura do ponto alto e fica sendo o primeiro ponto alto. A seguir, levanto uma sequência de mais 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Considerando as 3 correntes como o primeiro ponto alto, tenho uma sequência de 3 pontos altos. A seguir, levanto 1, 2 correntes.
Laço agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. 2 correntes, laço agulha, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, mais 2 pontos altos nesse espaço de 3 correntes. 3 correntes, laço agulha, levanto 2 pontos altos nesse mesmo espaço, laço agulha e levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. A seguir, 2 correntes, laço agulha, vou levantar uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. 2 correntes, laço agulha, a seguir levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. A seguir, aqui no início, eu pulei, caminhei aqui com pontos baixos, esses 3 primeiros pontos altos e 2 correntes. Para a sequência, eu vou levantar 4 correntes, vou laçar a agulha 2 vezes, vou pular 2 correntes na base e essa sequência de 3 pontos altos e mais uma corrente. Na segunda corrente, eu vou introduzir a agulha, laçar a agulha e levantar um ponto alto duplo, desta forma, ficando assim. A seguir, levanto 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a agulha apenas uma vez, vou pular os 3 pontos, uma corrente aqui, 3 pontos altos e 2 correntes. Tenho aqui uma sequência de 3 pontos altos na base. Vou levantar uma sequência de 3 pontos altos sobre cada ponto alto de base. 2 correntes, laço a agulha e levanto novamente a sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Então, nessa carreira, eu vou seguir essa mesma repetição. O que eu fiz aqui, vou fazer aqui e no restante por toda a volta. Então vamos lá. Vamos finalizar mais esta carreira. Vou levantar 4 correntes, 1, 2, 3, 4, laço a agulha 2 vezes. Vou pular 2 correntes de base, 3 pontos altos, uma corrente. Na segunda corrente, vou introduzir a agulha e levantar o ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4 correntes e vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, finalizando a carreira. Ficando assim, ok? Agora para a próxima carreira vou levantar 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, levanto um ponto alto para cada ponto alto de base, considerando as 3 correntes como o primeiro ponto alto, tenho aqui uma sequência de 3 pontos altos. A seguir, levanto 2 correntes, laço a agulha, vou levantar uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, laço a agulha, no espaço de 3 correntes, vou levantar uma sequência de 3 pontos altos nesse espaço, 3 correntes, laço a agulha e levanto mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Ficando assim. A seguir,
2 correntes, laço agulha, na base vou pular 1, 2 pontos altos, levanto uma sequência de 3 pontos altos. 2 correntes, laço agulha, levanto mais uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes. A seguir, laço agulha e levanto uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. Ficando assim. A seguir, vou levantar 1, 2, 3 correntes, laço agulha. Vou levantar um ponto alto sobre esse ponto alto duplo. Então, vou introduzir a agulha e levanto um ponto alto. Então, essa será a sequência por toda a volta desta carreira. 3 correntes e volto a fazer a repetição. 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base e sigo fazendo essa mesma sequência por toda a volta até chegar ao ponto de união. Então vamos lá. Vamos finalizar mais esta volta. Levanto 1, 2, 3 correntes, laço agulha, sobre o ponto alto duplo, levanto um ponto alto e levanto 1, 2, 3 correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, para a próxima carreira, levanto 3 correntes, uma sequência de 2 pontos altos em relevo, duas correntes, a seguir uma sequência de 3 pontos altos relevos sobre 3 pontos alto relevo de base, ou melhor, não estamos trabalhando com ponto alto relevo, é apenas ponto alto. 2 correntes, laço agulha, levanto uma sequência de pontos altos sobre ponto alto de base, 2 correntes, vou levantar aqui uma sequência de 5 pontos altos, 3 sobre 3 pontos altos de base e 2 pontos altos no espaço de 3 correntes. 3 correntes, laço agulha, levanto aqui a sequência de 2 pontos altos sobre o mesmo espaço e 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. 2 correntes, sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes. Repita a sequência de 3 pontos altos sobre os 3 de base, 2 correntes. Repito a sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Ficando dessa forma. Essa sequência que eu vou usar por toda a volta. A seguir, levanto 2 correntes, 1, 2, laço agulha, vou levantar um ponto alto sobre este ponto alto de base, ok? E essa é a sequência completa da volta. Então, basta repetir até aqui por toda a volta. 2 correntes, laço agulha, tenho aqui os 3 primeiros pontos altos na base, levanto 3 pontos altos sobre ele. E assim eu vou seguir por toda a volta. Então vamos lá.
Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar bem visível. Está aqui, ok? Vamos lá, só seguir a sequência. Vamos finalizar mais esta carreira. Levanto 2 correntes, um ponto alto sobre ponto alto de base e 2 correntes. Vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 primeiras correntes que eu levantei no início. A seguir, nós temos a próxima carreira, que é a finalização da repetição deste motivo aqui, que representa a folha do coqueiro, ok? Então, vou fazer mais esta carreira como a carreira de repetição, ou seja, a próxima carreira que eu for levantar aqui, representa essa mesma carreira aqui, que está essas 3 correntes, ok? A partir daqui, segue a mesma repetição. A partir dessas 3 correntes, aí volta-se a levantar o ponto alto duplo, o ponto alto e o ponto alto. É a repetição do desenho, ok? Então vamos lá. Agora para essa próxima carreira, levanto 3 correntes. Levanto ponto alto sobre ponto alto, numa sequência de 2 pontos altos. 2 correntes, sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base, 2 correntes, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, laço agulha. Vou levantar aqui uma sequência de 3 pontos altos sobre esse espaço de 3 correntes, 3 correntes, laço agulha. Repito a sequência de 3 pontos altos sobre o mesmo espaço, ficando dessa forma. Levanto 3 correntes, na base pulo 1, 2 pontos altos e levanto aqui uma sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. 2 correntes, laço agulha, levanto 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base, 2 correntes, levanto a sequência de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos de base. A seguir, levanto 1, 2, 3 correntes, ok? Agora passo para o próximo motivo, depois das 3 correntes, e levanto aqui a sequência de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Então, vou seguir essa mesma sequência por toda a volta. Observem que é a sequência dessa mesma carreira aqui, ok? Após essa carreira, eu levantei 1, 2, 3, 4 carreiras. Na próxima carreira, eu vou seguir essa mesma sequência aqui. Vou deixar de fazer esses pontos aqui e vou partir a partir de aqui e levantar o ponto alto duplo sobre essas 3 correntinhas aqui, ok? É essa repetição. Você pode seguir levantando os pontos até um tamanho maior se você desejar, ok? Aqui eu estou trabalhando com apenas 2 repetições. Essa é a primeira repetição e a segunda repetição, ok? Então vou continuar aqui, vou levantar mais carreiras, tá? Ainda vou voltar aqui quando for levantar o ponto alto duplo,
ok? Então vou fazer mais esta carreira aqui e vou voltar para dar continuação a mais uma carreira. Aí a partir de aí você vai levantar quantas carreiras forem necessárias para quantos desenhos você vai querer na sua peça, ok? Então, como este desenho aqui de ponto alto duplo e ponto alto, eu vou fazer apenas mais uma repetição para ficar dessa forma aqui, ok? Você pode fazer a repetição para ter 3 vezes esse daqui, 4, 5, o tamanho que você desejar, ok? Então vamos lá. Vamos finalizar esta carreira. Vou levantar 1, 2, 3 correntes e vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Bom, a partir de aqui, eu vou seguir a mesma repetição dessa carreira aqui, ok? Então eu não vejo necessidade de ir gravando mais carreira por carreira, porque é uma perda de tempo, né? Então eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 carreiras e finalizar, ok? Então vou subir essas carreiras e vou voltar finalizando na quarta carreira que eu vou subir aqui. Então vou fazer mais essa carreira, 1, 2, 3 e finalizar na carreira número 4, ok? Então vamos lá, eu vou dar início a essa aqui e volto quando tiver feito essas 4 carreiras, combinado? Então vamos lá, ou melhor, quando tiver feito as 3 carreiras, ok? Então, para relembrar, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo sobre os próximos pontos, 1, 2, aqui eu tenho 3 pontos baixíssimos, vou caminhar essas 2 correntes com ponto baixíssimo, cheguei aqui no primeiro ponto alto, vou levantar aqui um ponto baixíssimo e dar início à próxima carreira. 3 correntes, vou levantar ponto alto sobre ponto alto de base, e assim por diante vou fazer o mesmo que fiz aqui nessa carreira, ok? Então vamos lá. Bom, já estou de volta, ok? Bom, eu levantei mais 3 carreiras aqui, seguindo os mesmos passos das carreiras anteriores, ok? Eu havia feito até esta carreira aqui, aumentei mais uma carreira, 2, 3, da mesma forma que eu fiz essas carreiras anteriores aqui, combinado? Agora eu vou finalizar esta carreira e levantar a última carreira, que é a carreira de acabamento. Então, vou levantar aqui 1, 2 correntes, laço agulha, sobre esse ponto alto, levanto mais um ponto alto e levanto mais 2 correntes. Vou fazer o ponto de união aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora vamos para a última carreira. Basta seguir fazendo da mesma forma toda essa parte aqui, e a diferença será que entre os pontos altos, nesse espaço de 2 correntes, eu vou fazer um ponto picô triplo, ok? Conforme você já viu aí na foto. Então vou levantar aqui 3 correntes, uma sequência de 2 pontos altos sobre ponto alto de base. Agora aqui eu vou fazer um ponto picô triplo. Vou levantar 1, 2, 3 correntes. Na primeira corrente vou levantar um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui nessa alcinha do ponto picô e levanto um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Vou introduzir a agulha aqui nesta alcinha do ponto picô e aqui na primeira alcinha na base do primeiro ponto picô. Laço a agulha e levanto um ponto baixíssimo, ficando dessa forma, ok? Se você preferir fazer maior, você pode fazer as 3 correntinhas com 4, 5, aqui bem maior com 7 correntinhas, vai ao seu critério, ok? Feito isso, laço a agulha e volto a levantar ponto alto sobre ponto alto de base.
Vai ficar dessa forma. A seguir, em vez de fazer só correntinha, faço ponto picô novamente. 3 correntes. Vou unir aqui o ponto picô com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volto aqui nessa última alcinha do ponto picô anterior, levanto um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes. Volto aqui nessa alcinha do ponto picô e aqui na primeira, logo abaixo do primeiro ponto picô, e levanto um ponto baixíssimo. Feito isso, laço a agulha e levanto ponto alto sobre ponto alto de base. Ok? Então vou trabalhar assim até chegar aqui nessa alça de 3 pontos, ok? Vamos lá. Bom, estou de volta antes de chegar aqui no espaço 3 correntes, porque eu levantei 3 pontos altos e aqui seria as 2 correntes de espaço. Só que aqui eu vou levantar também um ponto picô, 3 correntes. Aqui na primeira alcinha, levanto o ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Levanto o ponto baixíssimo aqui na alcinha do ponto anterior. 1, 2, 3 correntes. Ponto baixíssimo. Laço a agulha e aqui, nesse espaço de 3 correntes, levanto 3 pontos altos. Ficando dessa forma, ok? A seguir, vou levantar 1, 2, 3 correntes, um ponto baixíssimo, formando o primeiro picô. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes. E vou fechar aqui os 3 picôs juntos. Laço a agulha e neste mesmo espaço de 3 correntes, volto a levantar 3 pontos altos. Ficando dessa forma. A seguir, levanto um ponto picô. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. O segundo ponto picô. E aqui fechar os picôs todos juntos. Laço a agulha, na base vou pular 1, 2 pontos altos e levanto uma sequência de 3 pontos altos. Ok? Ficando dessa forma, com pontos picô. Ok? Agora vou trabalhar seguindo da mesma forma até chegar a esse ponto de união entre as duas folhas. Ok? Então vamos lá. Bom, já estou de volta, cheguei aqui entre a união das duas folhas. Aqui basta levantar o ponto picô da mesma forma que eu estou fazendo. Levanto 3 correntes, ponto picô, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, finalizo com ponto baixíssimo, laço a agulha, pulo todo esse espaço aqui, vou para o primeiro ponto alto dos 3 de base e levanto o ponto alto. A seguir, resta fazer ponto picô, 3 pontos altos, ponto picô, 3 pontos altos, e basta seguir assim por toda a volta, fazendo o acabamento aí do centro de mesa ou toalha, né? Então vou terminar toda a minha volta aqui e já volto mostrando o resultado para vocês e me despedindo, ok? Bom, já percorri toda a volta, fazendo os pontos picô. Agora vou finalizar aqui com o último picô.
Feito aqui o último ponto picô, vou unir com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Vou levantar a laçada, venho aqui no lado avesso, vou introduzir a agulha, laçar a agulha e levar essa laçada lá para o lado avesso. Feito isso, vou puxar aqui o barbante e levanto uma corrente, levanto um pouquinho o barbante, vou cortar aqui um pedacinho pequeno para fazer o arremate no lado avesso. Soltei aqui, agora venho aqui do lado avesso. Vou trazer essa pontinha aqui para baixo, passando aqui por trás das 3 correntinhas que eu levantei ali, as 3 primeiras correntes. Passando dessa forma. Aqui eu vou levantar uma corrente e puxar, finalizando com um nó. Feito isso, eu tenho uma base aqui dos pontos altos, vou introduzir a agulha entre as laçadas do ponto. Vou laçar a agulha com essa pontinha que resta e passar aqui por dentro, ok? A seguir, vou introduzir a agulha aqui, bem na base do ponto, vou laçar essa pontinha com cuidado e levantar mais uma corrente, dessa forma. Vou introduzir a agulha aqui novamente, entre as laçadas, na base do ponto. Vou laçar novamente, aqui com cuidado, e trazer aqui para dentro dessas laçadas, escondendo bem essa pontinha. Ok? Aí eu posso esconder um pouco mais. Enganchou aqui nas laçadas. Prontinho. E dessa forma fica bem escondido aqui, não vai desatar o nó, ok? E assim finalizando o centro de mesa Coqueiro Plus. Ok? Olha só como ficou. Agora só resta retirar os marcadores. Ficou um belo trabalho, espero que vocês tenham gostado, ok? Então essa foi mais uma videoaula aqui do canal Silvio Melchior Crochê. Foi um prazer desenvolver esse projeto para vocês com muito carinho, né, e dedicação. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham bastante encomenda dessa peça e que faça render uma renda legal aí para vocês, ok? Agradeço a todos que acompanharam, a todos os inscritos, os que curtiram. E não deixe de deixar o seu comentário aqui, que é muito importante também, como eu já havia dito, ok? Eu agradeço por isso também. Então um abraço do Silvio Melchior, até a próxima videoaula, estejam todos com Deus.